Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje, dia 13 de abril de 2025, estamos iniciando mais um culto. Volto a lembrar aos irmãos que nós estamos fazendo a transmissão do culto gravado. Tive um problema com o meu celular e por esse motivo eu estou sem. Então, até eu voltar a ter o celular novamente, a minha transmissão vai ser sempre gravada. No Facebook, só colocar ali Apóstolo Carlos Ferreira. Algum pedido de oração, alguma mensagem, pode mandar pelo Message. E no YouTube, é Ministério Batista Apostólico Toca do Chofar. Aí, se alguém entrar no YouTube e quiser mandar mensagem, teria que ir até o Message, até o Facebook para mandar pelo Message. Amém? Vamos estar orando para que o Senhor possa estar abençoando. Esse é o nosso momento de reflexão, de oração, de comunhão com o Senhor. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Leva nossos pensamentos cativos, obediência a Ti, para que possamos, Senhor, absorver o que o Senhor tem para nós, para que a gente não venha dispersar. Na autoridade que Tu me dás altos céus, faz cair por terra toda tentativa de interferência dos homens e das trevas, todo problema técnico, todo e qualquer problema de ruído que venha tentar impedir a qualidade e a realização deste culto, a transmissão deste culto, e deste culto chegar em quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor. Toma a direção, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Amém? Vamos estar agora fazendo os pedidos de oração. Você pode agora, em pensamento, estar fazendo o teu pedido. O Senhor ouve o teu pensamento, o Senhor responde. Mas se o Senhor quiser que você, através de um ato profético, envie o teu pedido de oração para que possamos estar transformando em papelzinho como esse, faz que o Senhor vai estar atendendo esse ato profético. Mas volto a dizer, não é necessário mandar esse pedido. Basta você em comunhão com o Senhor vai estar respondendo e nós vamos estar concordando. Deus e Pai, coloco, Senhor, o pedido de oração que está sendo formulado por esse, por essa que está assistindo, ouvindo. Coloco, Senhor, os pedidos de oração que está aqui na minha mão direita. Coloco os pedidos que estão nessa caixinha que ainda não foi respondido em Tua presença, Senhor. E eu lhe peço, Senhor, opera, age, supre, move, cura, prospera, salva, faça o que for necessário, ó Deus, segundo a Tua vontade. Sim, ó Deus, também nesse momento nós relembramos que nós não servimos ao Mamon. Por mais que a circunstância pareça esquisita, nós servimos ao Senhor. É o Senhor que nos supra, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que guarda a nossa vida, é o Senhor que tem a direção sobre tudo. Por isso coloco a minha Jandira, coloco esse e essa que está assistindo, ouvindo, coloco o MDTS como um todo, coloco ali, Senhor, o ateliê da Jandira como um todo em Tua presença. E mais uma vez pedimos, Senhor, supra as necessidades, opera, age, faça, Senhor, a Tua vontade, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Sim, ó Deus, e nós Te agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor há de fazer. Sim, ó Deus, continua operando, ó Pai.
ti a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. Amém. A mensagem que nós vamos estar trazendo hoje é: Deus nem sempre age como pensamos. Aproximadamente lá para segunda, terça-feira, eu tive uma percepção de que uma mensagem que Deus queria que eu trouxesse. Não sei se vou trazer essa mensagem, mas assim que eu fiz o esboço, eu comecei a achar estranho, comecei a questionar, comecei a perguntar a Deus se era aquilo mesmo, e Deus tinha me comentado que não era aquela mensagem. Acho incrível que a maneira da gente trabalhar, de Deus trabalhar a gente, para ver se a gente vai fazer as coisas pela nossa mente ou não. Quando foi lá para quinta-feira, mais ou menos, o Senhor me deu essa mensagem: Deus nem sempre age como pensamos. Fiz o esboço na quinta-feira, passou a sexta. Quando chegou ontem, aconteceu algo interessante que confirmou aquilo que Deus tinha mandado fazer o esboço na quinta. Recebemos uma visita aqui de um conhecido e nós conversamos a respeito de profissão, a respeito do sustento de Deus, sobre o mundo espiritual, e no finalzinho conversei com ele sobre o ministério. E incrível que de repente, quando você conversa assim, você percebe e fala que tudo tem a ver. Semana passada eu preguei sobre a loucura, né? Sobre a loucura, e para aqueles que conhecem a Deus, o escândalo, o mover de Deus, o agir de Deus. Para quem não conhece a loucura, para quem conhece é escândalo. Mas comecei conversando com esse homem sobre a loucura da salvação. E assim, falando para ele o que é você ser salvo, independente dos erros que você cometeu. Para quem não entende, isso é loucura. E o evangelho em si é loucura. Mas aí, seguindo para o lado profissional, é loucura você servir a Deus, entregar sua profissão, entregar seu sustento a Deus e confiar nele piamente. Como ele mesmo falou, né? Você tem que ajudar Deus, fazer sua parte. Na palavra de Deus, você entregar a ele, descansar. E o ministério. E o que parece também o mundo espiritual. Você ter certeza que tem um ser ali que te acompanha, que te guia, que te guarda. Muitas vezes você está lutando e você não vê que você está fazendo como Jacó, lutando contra o próprio Deus. De repente você vê uma coisa acontecendo, você vê um vulto, você vê algo que você pensa que é o mundo espiritual lá céu. Não, são os anjos do Senhor, é Deus, a presença do Senhor. Então vai ser uma loucura para quem não entende. É muito louco. Mas o problema todo é que as pessoas, elas querem colocar Deus no molde. Eles querem colocar Deus num parâmetro, até mesmo na maneira de Deus responder as coisas, na maneira de Deus fazer. Você quer que Deus faça as coisas do seu jeito, do seu modo de ser, de sua maneira de ser. E aí muitas vezes você se surpreende. Porque Deus é Deus. Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas nós sempre tentamos dar onde Deus, ensinar Deus a ser Deus. Olha para vocês verem aqui se não tem algo a ver. Isso aqui na vida de um ímpio. Segundo Reis. Quando você vê, aqui você vê um ímpio mostrando algo que você percebe que é muito comum as pessoas se iludirem. Aconteceu algo também essa semana incrível que eu esperava ver Deus respondendo algo de uma maneira e não veio. Depois esperei Deus responder algo de uma outra maneira, também não veio da maneira que eu esperava. E a nossa alma se frustra. A gente desanima que a coisa não aconteceu da maneira que você quer. Não é da maneira que Deus quer, é da maneira que você quer. Assim aconteceu com Naamã. Naamã era um homem leproso. Segundo Reis, capítulo 5. Naamã, um homem leproso, ele foi profetizado que ele poderia receber uma cura, profeta,
E ele foi com uma comitiva em ponto desse profeta lá em Israel. Chegando lá, o profeta mandou ele se banhar no rio. Mandou ele, não, o profeta mandou o servo avisar para esse comandante, alto comandante, para se banhar no rio. Aí o que esse homem fala? 5, versículo 8. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, não foi enquanto ele não, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava, olha só como é que ele já determinou a maneira que Deus ia responder, como é que a coisa ia acontecer, assim a gente faz, hein? Pensava eu que ele sairia a ter comigo, quer dizer, me receber. Por-se-ia em pé, ficaria em pé em frente do comandante. Invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Depois o servo orientou ele voltou, ele fez o que Deus mandou. Mas ele esperava isso. Por 2 situações essa semana, eu esperava Deus agir numa situação nossa, de uma maneira, não aconteceu. Aí eu lutei para não ficar indignado, porque eu sabia que se eu ficasse indignado, eu teria que ficar indignado com quem? Contra Deus. Porque é Deus que supre, é Deus que age, é Deus que move. É Deus que tocou no coração do faraó. É Deus que tocou no coração de Nabucodonosor para fazer o que fizeram. Naamã aqui ele imaginou tudinho. O homem de Deus viria, me receberia, me cumprimentaria, chegaria, ficava em pé diante de mim, colocava a mão no lugar da chaga onde está a lepra, e desviou tudo. Como não aconteceu da maneira que ele queria, ele se indignou e voltou para trás. Assim que a gente faz. Muitas vezes a gente culpa o diabo, muitas vezes a gente culpa as pessoas, mas a gente esquece que Deus é Deus. Deus é Deus, Ele faz da maneira dele. Aqui é um ímpio. Naamã não servia a Deus. Aí você fala assim, tá, então quer dizer que só os ímpios se equivocam. Só os ímpios aqui criam expectativas erradas. Não. Olha para você aqui e vê algo muito incrível. Se não tem a ver, né? O fato com um servo de Deus, e mais ainda, um servo de Deus profeta. Está aqui em 2 Reis, capítulo 4. Só voltar um pouquinho. Eu tirei a página, tinha que ter ficado aguardando. 2 Reis, capítulo 4. Olha para vocês verem aqui. Que o profeta estava totalmente ignorante com relação a essa situação. Ele orou, uma senhora que não podia ter filho engravidou, teve um filho. O menino estava lá tranquilo, lá, passou mal, estava com o pai cuidando da plantação, passou mal e morreu. E essa mulher muito indignada, ela foi atrás do profeta. Mas olha só para vocês verem que o profeta nem sabia o que tinha acontecido. Deus não tinha revelado nada para o profeta. Por o profeta não saber nada, o profeta não sabia o que se tratava e nem como que Deus ia resolver. E se Deus ia resolver a situação.
O profeta estava totalmente vulnerável. Olha para vocês verem aqui. 4:27. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Quer dizer, eu não sei por que está acontecendo. Eu sei que está em amargura, eu consigo ver o espírito dela preto, mas Deus não me mostrou nada. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não. Disse eu: não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúde. E se alguém te saudar, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Quer dizer, vamos dar uma estratégia. Põe o meu bordão no rosto do menino, vai lá correndo. Quem sabe vai resolver. Quem sabe por aí que Deus vai resolver alguma coisa. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e o seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão no rosto do menino. Porém, não houve nem voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse: o menino não despertou. Quer dizer, não deu certo. Você analisa aqui que, pelo fato de ele ser um profeta, ele ser um homem de Deus, que tem uma bolinha de cristal, que ele vai saber a maneira que Deus vai agir, que tudo vai acontecer. Ele não sabia que o menino estava morto, não sabia o motivo de que a mulher estava amargurada. Quando ficou sabendo, mandou o ajudante ir lá para tentar fazer algo. Aí, continuando no 32, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, só os dois, e orou ao Senhor. Subiu na cama, deitou sobre o menino, pondo-se a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre a mão dele, e se estendeu sobre ele, quer dizer, subiu em cima do menino, e a cara do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, quer dizer, não deu certo, né? E andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estender sobre o menino. Este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Olha para vocês verem uma cena aqui, como que a coisa funcionou. O corpo do profeta estava quente. O profeta veio rápido com a mulher, ele veio caminhando. Quando ele sobe em cima do corpo do menino, o corpo do menino aqueceu, recebeu o calor do profeta. Mas não deu vida. 7 vezes o profeta tentou. Olha para vocês verem se isso não é uma atitude de alguém que não sabe nada. Inicialmente ele não tinha nem direção de Deus, porque Deus não tinha mostrado nada para ele. Na medida que ele vai caminhando ali, que a mulher vai clamando a Deus, chega lá, Deus dá para ele essa estratégia. Ele poderia chegar e fazer como ele fez com o caso de Naamã. Ele nem recebeu Naamã. Ele virou profeta e falou assim: ó, vai lá, fala para Naamã lavar no coisa. Ele poderia fazer isso. Olha, tá vindo aí a mulher, aí faz o seguinte: na hora que você encontrar com ela, manda ela levar o menino lá no Rio Jordão, dar um banho no menino lá 7 vezes. Mas por quê? Deus não faz a mesma coisa. Sempre. Eu acho interessante que a minha esposa trabalha muito com várias técnicas. Várias, diversas técnicas.
e vai diversas matérias-primas no ateliê dela. E uma das técnicas que ela trabalha é com reciclagem. Algo velho, algo inutilizado, ela reutilizar. E o interessante é que para cada peça ela usa uma técnica diferente, ela usa uma maneira diferente, é sempre novo. Mas ela trabalha, na maioria das vezes, com coisas novas e não com reciclagem. Reciclagem é apenas um pequeno setor dela. E cada vez ela fala que eu queria coisas novas. Ela não consegue fazer sempre a mesma coisa. Até as técnicas, até a matéria-prima, ela costuma renovar e mudar. Aí quando eu vejo ela fazendo isso, eu fico imaginando Deus, como que Deus ele é criativo e ele não entra na mesmice. Então, se Naamã, se o profeta fizesse a mesma coisa que aconteceu com Naamã, não. Da outra vez, Deus mostrou para o profeta que Naamã ia chegar na cidade procurando por ele. Dessa vez a mulher chegou e não sabia nem o que se tratava, nem porque o coração dele estava amargurado. Mandou o ajudante, vai lá, pega o meu lenço e põe no rosto do menino, não funcionou. Chega lá correndo lá, sobe em cima do menino, não funciona. Mas ele viu a estratégia de Deus e ele continuou persistindo naquilo porque ele viu a estratégia de Deus. Aí passou a criar, passou a entender aquela estratégia de Deus e persistiu. Depois que você vê por onde que Deus vai agir, depois que você entende qual é a maneira que Deus vai fazer, você persiste. Muita gente joga a toalha no primeiro não. Desiste. Na primeira prova, como aconteceu com Naamã. Aqui não, 7 vezes. 7 vezes, 7 coisas erradas, ele continuou persistindo porque ele viu que estava no caminho certo. É por aqui que Deus vai fazer. Não é levar o menino lá no Jordão, não. Não é impor as mãos como o próprio Naamã pensou, não. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, mão com mão, vou subir em cima do menino 7 vezes. Uma direção. Uma perseverança. Mas o quê? O profeta é alguma coisa? Não. Deus é que orientou ele a agir dessa maneira. Totalmente diferente daquela maneira com que ele agiu com Naamã. Mas tem um outro profeta aqui que ele sabia que Deus ia agir, mas ele não sabia como que Deus ia agir. Estamos aqui em 1 Reis. Lá foi Eliseu, aqui é Elias. Elias tinha uma certeza muito grande. Deus falou com Elias assim, Elias, volta, que eu irei fazer voltar a chover sobre a terra. A terra de Israel estava 3 anos sem chover por causa do pecado do povo. Deus falou para ele, falou assim, volta que eu vou fazer chover. Elias voltou com aquela presunção tão grande, com aquela arrogância tão grande, com aquela certeza tão grande. Mas chegou tanto, como diz assim, no sapatinho alto, que ele chegou a debochar dos profetas de Baal. Ele chegou a zombar, a rir. Com todas ao dia, ele reuniu o povo todinho, reconstruiu o altar, fez uma oração, veio fogo imediatamente confirmando o seguinte assim, o que o meu profeta falar vai acontecer. O povo passou a acreditar em Deus através da pessoa de Elias. O próprio rei acreditou. Mas Elias não sabia como que Deus ia fazer chover. É diferente. Uma coisa é você ter a certeza de que Deus vai agir. Outra coisa é como que ele vai agir. Elias não sabia de nada. Eliseu naquela situação não sabia de nada. Foi sabendo da situação aos poucos. Com relação a Naamã, Eliseu sabia, olha, está vindo aí o general aí da Síria, vai te procurar para você curar ele. E você vai curar ele. Com Naamã, Eliseu já sabia. A mesma coisa que Elias. Elias sabia que Deus ia fazer, não sabia como. Aí acontece essa situação.
1 Reis 18, versículo 41. Versículo 41 diz o seguinte: então, 1 Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe, Acabe é o rei de Israel: sobe, come e bebe, porque já se ouvem ruídos de abundantes chuvas. O Acabe não estava ouvindo ruído nenhum, ninguém estava ouvindo ruído nenhum, nem o próprio Elias estava ouvindo ruído nenhum de chuva, mas ele estava profetizando que no mundo espiritual já estava descendo o terceiro céu, passando pelo segundo céu para atingir a terra, essas chuvas, abundantes chuvas. Mas ele falou: eu ouço. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e orou. Olha para você ver, se ele tinha esse barulho de ruído acontecendo, não era para ele ficar tranquilo esperando? Não. Ele mandou o profeta, ele mandou o rei comer e beber porque a água estava chegando. Aí ele subiu no monte e foi orar. O que significa esse gesto? Esse gesto significa que Elias sabia que Deus ia fazer chover, mas não sabia como, nem quando. Se Deus não fizesse chover aquela noite, ele estava morto. Estava o rei ali com todo o exército, ele estava caçando Elias durante 3 anos. 3 anos caçando. Quando Elias voltou, ele mandou um dos outros profetas procurar a casa e falar assim: olha, fala que eu estou aqui. O profeta falou: puxa vida, senhor, eu vou lá, falo para ele que você está aqui. Deus tira você daqui. Eu vou morrer porque eu não sei o que Deus vai fazer. O outro profeta falou assim para Elias falou: pode ir que eu vou ficar aqui. Aqui, Elias da mesma forma. Elias agiu como desesperado. Por quê? Você tinha certeza que Deus ia fazer vir a chuva? É só ir lá para mim banquetear com o rei. Olha, a chuva vai vir essa noite, mas ele não sabia. Ele sabia que Deus ia fazer chover, mas não sabia onde nem como. E nem por onde começar. O que ele fez? Foi orar. Um orar até de desesperado, senão eu vou morrer. Aí ele continua. Então, no versículo 36. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelhe o seu carro, quer dizer, para de comer, de fazer festa, e desce rápido, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, o céu se enegreceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os ombros e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias falou que ia vir chuva, não sabia o que ia acontecer e como ia acontecer. Na hora que ele ora pela primeira vez, Deus deu para ele estratégia. A chuva vai vir pelo mar. Porque a chuva poderia vir pelo continente. A chuva poderia acontecer instantaneamente. E ele fala com o servo dele: vai lá e olha para o mar. E ele falou assim: olha para o lado de tal do mar. Nada. 7 vezes. Nada. O que significa? Da mesma forma que o profeta entrou 7 vezes ali subiu 7 vezes ali naquela corpo daquele menino. Da mesma forma que Naamã teve que entrar 7 vezes no rio,
Aqui o profeta por 7 vezes persistiu. Naamã, um ímpio, mas acabou obedecendo. Os 2 profetas aqui persistiram com o que estava acontecendo. Quantas vezes que a gente vai na conversa de terceiros e desiste? Quantas vezes que a gente desanima porque as portas se fecharam e ainda culpa até mesmo o diabo, sendo que quem fechou foi Deus. Quem fez aquilo foi Deus. É Deus que você está orando, é a Deus que você está pedindo, é a Deus que você está clamando. Mas houve algo aqui mais incrível. Um profeta que sabia que Deus ia fazer, mas ele ficou esperando que Deus até na última hora fizesse o contrário. Jonas. Vamos lá no livro de Jonas. Jonas foi enviado por Deus para profetizar a destruição de Nínive. A cidade de Nínive estava cheia de pecado, estava terrível. Jonas foi lá e profetizou. Os ninivitas deram crédito à mensagem de Jonas, jejuaram, arrependeram, e Deus não destruiu. Só que aqui existia uma presunção muito grande de Jonas. Os judeus, eles eram inimigos dos ninivitas, politicamente falando. Jonas tinha uma certeza, estava torcendo para que Nínive fosse arrancado da face da terra, acabasse com aquele povo. Jonas recebeu a missão de ir lá. Jonas não quis ir. Mas por que Jonas não quis ir? Porque Jonas sabia que Deus não ia destruir Nínive. Se ele soubesse que ia destruir, ele tinha corrido para lá. Jonas sabia como que Deus ia agir. Por ele saber como que Deus ia agir, ele pegou o navio para Tarsis, para não ser o instrumento de Deus para abençoar os ninivitas. Olha que loucura! Naamã, sem saber como que Deus ia agir, pensou, fez um teatro. Eliseu, sem saber como Deus ia agir, foi sendo movido pelo Espírito Santo e paulatinamente, etapa por etapa, foram sendo guiados. Por onde? Como que Deus ia agir. Agora aqui não. Aqui Jonas sabia como que Deus ia agir. E Jonas falou assim, eu não vou participar disso não, e fugiu para trás. Deus faz aquela confusão, faz com que o navio quase que cai, quase que vai afunda, jogam Jonas no mar, vem uma baleia, pega Jonas e põe Jonas lá em Nínive. Jonas faz o que Deus quer. Mas o incrível é que depois que Deus fala para Jonas que não iria destruir, Jonas ainda continuou ainda esperando que Deus fizesse da maneira dele. Olha a presunção do profeta. Olha a presunção de muitos crentes. Não sabe o que Deus vai fazer, fica com raiva, porque não vai fazer do jeito que ele quer, do jeito que ele pensava. Mas Deus orienta para ele que ele está no caminho certo, continua com raiva de Deus. E até o último momento que ele quer que Deus mude a opinião, quer que Deus faça da maneira dele. Tem que ser do meu jeito. Olha para vocês verem aqui, Jonas capítulo 4, versículo 1 ao 5. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ficou com ira mesmo contra Deus e contra tudo. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra, lá em Israel? Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que se arrepende do mal. Ele conhecia, ele sabia o que Deus ia fazer. Peço-te, pois, ó Senhor,
tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver, só porque Deus não fez o que ele queria que Deus fizesse. Menino mimado. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enlamanhada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Deus falou que não ia destruir. Ele subiu no monte e ficou lá esperando, menino pirrado, esperando o que ia acontecer com a cidade. Deus já falou que não ia acontecer. Mas ele subiu no monte e ficou lá sentado. Ele ficou indignado contra Deus, porque Deus não fez como ele queria. Mas o pior, depois que Deus falou que não ia destruir, mesmo assim ele subiu no monte para ficar esperando Deus destruir. Vê se tem lógica. Se Deus não tivesse misericórdia de Jonas, não tivesse conversado com Jonas estaria no monte lá até hoje, lá esperando. Porque Deus falou que não ia, por que ele subiu no monte para subir, para esperar a destruição? Deu para você entender? Como que nós, como meninos birrados, a gente costuma fazer isso? Tem uma pregadora muito conhecida da atualidade, que ela dá um testemunho, que ela fala que Deus a usou como a cabeça do ministério. E ela colocou o esposo como primeiro secretário, como uma pessoa mais importante. E ela conta no testemunho que ela estava no shopping e ela estava com vontade de comprar uma joia e o marido dela se opôs. E ela educadamente continuou insistindo com ele durante aquele tempo todo no shopping, o marido dela opôs, falou, não, vai comprar, você já tem e tudo mais e tal. Aí voltou para casa, ela ia no carro, ele ficou irada, indignada. E falou, que negócio é esse? Quem que manda no ministério é eu. Quem comanda o ministério é eu, o dinheiro é meu. Por que eu vou ter que não comprar porque ele falou para não comprar? Aí ela falou que o Espírito Santo falou com ela na hora assim, quem controla o seu marido? Ela falou que ela morreu de vergonha. Deus estava usando o marido dela para dizer não para ela. E ela não conseguia ver Deus dizendo não para ela, ela só via simplesmente a presunção do marido e não deixar ela comprar algo com o próprio dinheiro dela. Olha para você ver como que a gente é. Ah, eu vou ocupar meu esposo. Ah, eu vou ocupar minha esposa. Ah, eu vou ocupar meus filhos. Eu vou ocupar meu pastor. Eu vou ocupar o diabo. O diabo fez isso. Você já buscou uma direção de Deus para saber se é o diabo que tem esse negócio ou é Deus? Ah, as coisas não estão dando nada certo. Uai, mas só porque não está dando certo, você acha que é o chifrudo? A palavra de Deus fala que é Deus que abre porta, é Deus que fecha a porta. E porta que Deus fecha, ninguém abre. Se você está caminhando com Deus, igual no caso dessa mulher, só depois que ela foi entender que Jesus, usando a boca daquele homem, falou não para ela. Ontem aconteceu algo incrível com a minha esposa e eu. Nós estávamos numa situação e Deus me deu uma orientação, não sabia que Deus tinha me dado uma orientação. Virei para minha esposa e falei assim, Jandira, faz assim. Ela fez assim. Só depois, no final do dia, que Jesus falou comigo assim, fala para ela que foi eu que mandei. Nem eu sabia. Eu estava achando que era uma ideia minha. Mas no final, Deus falou comigo. E eu não quis falar no início. 3 vezes Deus falou comigo assim, fala para ela que fui eu que mandei. Ela fazer daquele jeito. Aí eu falei assim, olha, Jesus mandou dizer que foi ele que mandou fazer daquele jeito. Nem eu esperava que fosse daquele jeito. Mas antes de acontecer, foi até antes de a gente receber essa visita dessa pessoa que esteve lá com nós, eu falei assim, olha, faz assim, assim, assado. Aí depois, no final do dia, Jesus fala para mim, fala para ela que fui eu que falei.
Quer dizer que antes de acontecer a situação, Jesus já tinha dado para nós o que é a direção. Faz desse jeito. Mas nem eu nem minha esposa entendemos que era o jeito de Deus. Só que como nós temos uma cultura diferente, nós fizemos igual o Jonas. Continuamos ainda achando que não podia ser daquele jeito. Mas a maneira com que Deus fez é a maneira que cultura de outros estados brasileiros faz. E faz até com muito prazer, porque é cultural deles aquilo. E estaria glorificando a Deus porque foi feito, nosso Deus. Foi bom demais o que Deus fez. Mas como Deus fez algo que não era da cultura mineira, minha, da Jandeira, de agir, nós mesmo depois ficamos assim, meio indignados. Aí quando Deus falou comigo assim, fala para ela que fui eu que mandei fazer, aí eu mudei minha maneira de pensar. Aí que eu fui ver com aqueles olhos, puxa vida, isso eu não acredito que até é muito bom, mas até então eu não pensava assim. Eu estava indignado contra quem? Contra Deus. Estava fazendo igual o Jonas. Não era a minha maneira, mas é graças a Deus que quando o Senhor falou comigo que fui Ele que orientou, eu fiz igual essa profeta lá, essa serva de Deus lá. Quando ela está ali no carro, que Deus falou para ela que foi Ele que usou o marido para dizer não, aí ela acalmou, deixou de irar. Olha para vocês verem que o próprio Jesus, ele faz como quem não estava sabendo a maneira por onde Deus ia agir. Só que aqui eu entendo que ele fez isso para ensinar para nós estratégia de batalha espiritual. Olha em Marcos. Marcos capítulo 8. Eu creio aqui que Jesus estava fazendo isso para dar para a gente um sinal, para mostrar para a gente que nós devemos tentar fazer acontecer. Eu não creio que Jesus aqui ele foi incompetente da primeira vez, mas ele estava querendo mostrar para nós que eu sou mestre. E como o mestre fez assim, vocês servos tem que fazer muito mais. Olha para vocês verem 8, versículo 22. Diz o seguinte: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou: vê alguma coisa? Esse, recobrando a visão, passou a ver, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Quer dizer que foi feita uma oração incompleta. Ele passou a ver, mas ele não conseguia ver nitidamente, via as pessoas como árvore. Jesus faz as coisas incompletas. Então, novamente, lhe impôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Olha para vocês verem que Jesus precisou de fazer algo 2 vezes. Naamã, 7 vezes. Elias, 7 vezes. Eliseu, 7 vezes. Jesus aqui, 2 vezes. Mostrando para a gente a importância de batalha espiritual. Mostrando para a gente a importância de perseverar. Não é porque as portas se fecharam a primeira vez. Não é porque você recebeu uma notícia, uma orientação de alguém. Não é porque alguém chegou, não. Você tem convicção de que Deus é Deus, que Deus é Deus da sua vida? Persevera. Aí Jesus fez. O que Jesus assim? De uma maneira quase que teatralmente dizendo, quer dizer, não deu certo. Não deu certo, vou fazer de novo. Ele aqui agiu como se ele não tivesse sabendo como que Deus ia fazer para curar aquele homem. E o interessante
É que eu falei para você sobre o trabalho de artesanato da minha esposa, o ateliê dela, que ela faz diversidade geral. Jesus, durante esses 3 anos de ministério, que a gente não sabe o que ele fez durante a infância, adolescência, a juventude, mas durante esses 3 anos de ministério, ele nunca repetiu uma maneira de trazer cura. Ele nunca repetiu uma maneira de trazer... Um dia ele recebeu o povo, e o povo houve a multiplicação dos pães e peixe. Depois ele reuniu o povo de novo, houve a mesma multiplicação de pães e peixes, só com uma diferença. O número de pães e peixe era um, o número de pães e peixe era outro. O número de pessoas na primeira ocasião era um, o número de pessoas na outra ocasião era outro. Ele nunca fazia as coisas com mesmice. Sempre existia algo novo. Ele surpreendia as pessoas fazendo tudo novo. Ele mandou um cego se banhar lá no tanque. Aqui não. Aqui ele cuspiu. Literalmente cuspiu. Fez um anão e pôs. Não deu certo. Fez de novo. Mostrando pra gente o quê? A importância da perseverança. Mas interessante que existe uma mensagem eclesiástica para aqueles que não conhecem Deus. Nós estamos falando de pessoas que conhecem Deus, que sabem que Deus vai fazer, que Deus está fazendo. Não vou entrar em desespero porque Deus vai fazer. Mesmo que Deus não faça do jeito que eu quero, Deus vai fazer. Olha para vocês verem aqui o conselho de Eclesiastes para aquele ímpio, para aquele que não conhece Deus. Eclesiastes capítulo 11, dos versículos 1 ao 6. Olha se não é uma atitude de alguém que fica tateando no escuro. Mas ao menos Eclesiastes convida a pessoa a fazer esperando em Deus. Fala aqui 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Quer dizer, guarda aquilo que depois de muitos dias pode ser útil. Depois ele fala, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Quer dizer, ajuda as pessoas, porque você não sabe o mal que vai vir sobre a terra. Então, se você ajudar 7, 8, 10 pessoas lá que o mal vier, eles vão te ajudar. Como que se a coisa não viesse de Deus, não viesse dos homens? Quantas vezes que você esperou uma ajuda de alguém que você ajudou e você recebeu um não, porque Deus não quis ajudar aquela pessoa? Mas Eclesiastes falou que não. Faz o bem. Reparte para 7, 8, que de repente esse 7, 8 vai te ajudar. Outro. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, ela ficará. Quer dizer, cruze os teus braços, porque vai acontecer mesmo. Então pode cair para o sul, pode cair para o norte. Outro, quem somente observa o vento, nunca semeia. E o que o olha para as nuvens, nunca cegará. Parece muito lindo isso aqui, mas que é aquela mensagem que fala, faça a sua parte que eu te ajudarei. Se você não trabalhar, você não vai colher. É bíblico. Você colheu o que plantou, mas é bíblico também Deus te dá coisas que você não plantou. Ele aqui está julgando. É bíblico Deus te dá, mas eu não fiz por nome, mas Deus quer te dar a si mesmo. Eu tenho que trabalhar? Tenho. Eu tenho que cegar? Tenho. Mas eu tenho que também crer que Deus é Deus. Olha o outro conselho aqui, ó, no 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aí ele falou uma coisa. Você não sabe o que Deus vai fazer? Aí o que ele aconselha, já que você não sabe? Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente
serão boas. Você não sabe, gente, a obra de Deus. Você não sabe o que Deus vai fazer. Então, já que você não sabe o que Deus vai fazer, faça o seguinte. Faz tudo. Você meia de manhã, você meia de tarde. Pode cair as duas, pode cair. Você está tentando ver como que é uma atitude de uma pessoa que não conhece Deus? Olha, você não sabe como que é a obra de Deus. Como nós falamos aqui, que Elias, Eliseu também não soube. Então faz o seguinte, faz 1000 coisas. Trabalha de manhã, trabalha de tarde. Não repousa não. O que ele está querendo dizer aqui? Ou depende dos outros, que você ajudou, ou você vai depender daquela coisa que você plantou, porque você plantou, então você vai ter que colher, se amanhã ou de tarde vocês os dois juntos, ou então cruza os seus braços e deixa a árvore cair para um lado, para a direita ou para a esquerda, ou então, como ele falou sobre o outro lado preguiçoso, você não pode de maneira cruzar os seus braços, vai fazer uma coisa e come o seu sustento. Isso aqui é uma atitude de quem? De um desesperado, de alguém que de repente não sabe como que Deus vai agir. Como ele não sabe como que Deus vai agir, ele vai fazer alguma coisa. Isso aqui é uma atitude de quem não consegue entender Deus. É uma atitude de quem não consegue ver Deus. Se Deus virar para você e falar o seguinte assim, não trabalha de tarde, eu não vou trabalhar de tarde. Se Deus virar para você e falar assim, trabalha de manhã, ou trabalha só na parte da tarde, vai repousar de manhã. Se Deus falar para você o seguinte assim, ajuda 7, ajuda 8 pessoas, você não deve ajudar porque você vai estar esperando a recompensa. Você vai estar ajudando por causa de quê? Porque a palavra de Deus fala que faz o bem, sem olhar a quem. Você deve muito bem trabalhar e ajudar as pessoas, mas não esperando uma recompensa das pessoas. Muitas vezes eu falo com minha esposa, aparecem pessoas aqui, eu converso, eu oriento, eu brinco, eu faço. Eu procuro fazer o melhor possível. Por quê? Eu fazendo para as pessoas, eu estou fazendo para Deus. Mas eu não posso fazer para as pessoas esperando que as pessoas vão me dar alguma coisa, porque quem vai me dar é Deus. Da mesma forma, aquela situação do pão, eu não posso pegar o pão, jogar sobre a água e esconder na minha cristaleira para que amanhã eu venha encontrar ele de novo e eu venha ser recebido. Aqui é a maneira do ímpio receber algo porque ele fez dessa maneira, porque ele conhece Deus. Nós não, nós conhecemos Deus. Nós temos a certeza daquele Deus que eu falei semana passada, daquele Deus que a gente não se explica. Como que você pode explicar Deus? Como que você pode tentar colocar Deus dentro de uma moldura e Deus fazer da maneira que você quer? Como Jonas, emburrado, menino emburrado. Eu vou pegar a toalha, eu vou jogar a toalha no chão, desistir, eu vou chutar o balde. Por quê? Porque Deus não fez da maneira que eu queria. Deus sabe muito bem que eu gosto disso. Deus me conhece. Deus me mimou. Deus sempre fez o que eu quis, por que hoje ele não vai fazer? Ou então o outro, estou cansado de sofrer. Desde que eu vim para o Evangelho, meu negócio é só sofrimento, as coisas não acontecem, cansei. O que Deus falou a respeito de Paulo? Cumpre eu mostrar através de Paulo o quanto que deve sofrer por causa do Evangelho. Esse Paulo viveu toda a vida de evangelho dele, o quê? Sofrendo, sofrimento. Por quê? Porque a prova é Deus. Por que Daniel pode ficar no palácio? E todos os reis que tiveram, tanto da Babilônia, como da Pérsia, como dos Medos, trataram Daniel muito bem. Por que Ezequiel teve que ir para o rio, ficar naquelas barracas lá, aquela estrutura mais terrível, sem higiene, sem nada no meio do povo? Por que Daniel era melhor do que Ezequiel? Ezequiel teve que ficar na beira do rio com o povo lá. Mas Ezequiel não está na melhor situação que Jeremias. Por que Daniel e Ezequiel foram levados para a Babilônia e Elias teve que ficar no meio daquele povo lá em Israel? Por quê? Por que Elias teve que ficar escondendo do rei durante 3 anos? Por quê? Porque Deus é Deus. A maneira de Deus agir é a maneira dele. Agora eu me dirijo a você.
Será que não é por causa disso que você desviou do caminho do Senhor? Reconheça agora que Deus é Deus e volte. Ore após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei as circunstâncias, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei os meus pecados, não entendi a tua direção, afastei de ti, arrependido eu volto, peço perdão a ti, peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e que o Senhor me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Eu me dirijo a você, de repente como Naamã, sempre fantasiou a maneira de Deus agir, ou de repente como estava ali em Eclesiastes, ali que era orientação para uma pessoa que é cega, que não consegue ver Deus agir, então vai de várias formas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, confia nele, o mais ele fará. Ora após mim dizendo, eu falo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso eu peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, muito menos ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, de uma maneira consciente, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês. Senhor, eu coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou para os teus caminhos e tua presença. Mostra para ele, Senhor, quão maravilhoso é confiar em Ti. Confiar e saber que o Senhor é Senhor e que o Senhor está vivo. Dai a eles, ó Deus, uma prova, cada vez mais, da Tua fidelidade, do Teu amor. Não deixe que o Espírito deles venha definhar, Senhor, mas venha com escape. Derrama a Tua bênção sobre a vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Semana que vem, o Senhor permitindo, estaremos aqui novamente. A proposta é aproximadamente de 1 hora. Vou estar agora entregando a bênção apostólica. Amém? Deus e Pai, coloca a mim, a Jandira, este e essa que está ouvindo em Tua presença. Na autoridade que me deste dos altos céus, eu determino que tenhamos uma semana mais que abençoada. Que o Teu mover, que o Teu agir esteja abrindo as portas, ó Deus, movendo, ó Pai, sobre a vida de cada um. Mas se o Senhor, ó Pai, fizer algo contrariado à vontade de cada um, que o Senhor os oriente, para que eles possam saber que é o Senhor que está na direção e que a gente não venha fazer como Jonas, menino mimado, mas que a gente venha entrar na tua obediência. Alegrar no teu propósito, em nome de Jesus. Amém.